Professor Homem Rogério, é isso aí, galera. Que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando de temas do universo da filosofia, acompanhado da minha caneca filosófica, a minha coruja, sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Manifesta aqui, claro, o meu contentamento, minha alegria em ter os inscritos aí no canal. Passamos de 500. Canal humilde, mas é um canal que você não vai encontrar zoeira, não vai encontrar um palavreado que vá depreciar a pessoa humana, a família, a religião, a própria educação. Enfim, é um canal que trata de temas do universo da filosofia. E hoje, de modo muito especial, eu vou falar do método científico. E para essa reflexão, eu trouxe o livro de Teoria do Conhecimento, Urbano Zilles. O pessoal da filosofia conhece bem esse autor. Dicionário básico da filosofia, Wilton Japiaçu. Geralmente a galera fala só do Wilton Japiaçu e esquece do Danilo Marcondes, correto? Eu uso o livro Filosofando, muitos professores aí do Paraná de filosofia, acho que conhecem esse livro aqui da Maria Lúcia e Maria Helena, bastante rico, interessante para o trabalho em sala de aula. E trago também um dicionário de filosofia do professor Nicola Abayan. Então esse é um apanhado que eu fiz aqui para apresentar a aula de hoje sobre método científico. Eu tratei com os alunos do primeiro ano sobre os diversos tipos de conhecimento. E conhecimento é a capacidade, a habilidade que nós temos de aprender ou ter informações sobre alguma coisa. E eu abordei ali alguns tipos, estilos e modos de conhecimento. Tratei do conhecimento comum, que é o conhecimento acrítico, é o conhecimento popular, é o conhecimento geral, parte-se, né, de uma estrutura que se fundamenta no palpite, ou seja, não tem um apreço à investigação, é basicamente aquilo que eu acho, segundo as minhas conveniências e convicções. O conhecimento mitológico, até trouxe alguns vídeos aqui sobre mitologia, que é o conhecimento que tem a sua fundamentação numa narrativa extraordinária, simbólica, cheia de símbolos, signos. Tratei também do conhecimento religioso, que tem a sua base na fé, na crença. Tratei do conhecimento filosófico, o meu canal é um canal de filosofia, a filosofia é sim um modo, né? Eu tratei num outro vídeo que a filosofia é o farol nesse mundo, às vezes de muita superficialidade, pouca profundidade, e a filosofia é essa ferramenta que é capaz de abrir portas de aços, tirar o ser humano da ignorância, da superficialidade. Então a filosofia é um modo de conhecimento, claro, né? Parte-se da racionalidade, da argumentação. Para você construir um argumento é importante a pesquisa, a dedicação para buscar essa fonte, e essa fonte vai ser um parâmetro de conhecimento para você. Claro, né? Se serve da lógica, né? De todo um ordenamento, um encadeamento de ideias, né? Começo, meio, desenvolvimento, conclusão. E tratei também do conhecimento científico, que é o conhecimento técnico, sofisticado, que parte de uma investigação. Ele é bem mais arrumado, ele é diferente dos outros. De modo muito especial nesse vídeo, eu vou tratar do conhecimento científico, ou do método científico. O método científico ele é uma abordagem sistemática e racional utilizada para chegar a uma conclusão científica baseada em evidências. Né? Qual que é o objetivo do método científico? Por essa definição prévia que eu dei, fornecer explicações objetivas e verificáveis, claro, né, sobre o mundo natural e suas propriedades, sem dúvida alguma, né, baseadas em evidências empíricas. Então esse é um termo um pouco mais técnico, eu diria até mais sofisticado, para a gente entender então o que é o método científico. E por isso, e por essa definição, você logo
já percebe que ele é diferente dos outros estilos de conhecimento. Uma vez que o senso comum ele faz parte da cultura, e todos dão os seus palpites, né? Todos têm as suas convicções, nem todos têm um olhar, ou ele tem um mirante científico, porque exige um pouco mais. Eu trabalhar com fatos, eu verificar esses fatos, eu buscar evidências, muitas vezes eu vou usar até de uma linguagem mais rigorosa, mais matematizável, cheia de elementos que não é do mundo, do cotidiano das pessoas. E para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, praticamente nós não temos muito domínio de uma bula de remédio, que ali aparecem nomes técnicos do mundo da química, no mundo da ciência, da experimentação, que a gente não domina muito bem. Então, o método científico ele é muito diferente dos outros tipos e estilos de conhecimento, que eu vou desenvolver um pouco mais aqui, as etapas do método científico. Eu posso pontuar a aplicabilidade do método científico ou método experimental ali entre o século XV e o século XVI. E eu lembro aqui de alguns personagens que tiveram uma relevância muito grande, não só no mundo da filosofia, mas principalmente no mundo das ciências. O Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, o próprio Isaac Newton, entre outros. Eles desenvolveram, claro, um método científico como uma forma sistemática de investigar o mundo natural. Mas recuando um pouquinho no tempo, eu lembro também de outros grandes personagens, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, os dois são discípulos do Tales de Mileto, e eles foram pensadores que também buscaram explicações naturais para os fenômenos que eles observaram. Tanto que eles se distanciam, né? Eles se opõem à narrativa mitológica. Então eles trazem a reflexão muito mais técnica, científica, se opondo àquela descrição extraordinária, fantasiosa. Então eu pontuei tecnicamente, trazendo, né, ali o século XV, o século XVI, como a aplicação do método científico, distanciando agora da narrativa filosófica. A descrição científica ela é diferente da descrição filosófica. Então, enquanto a descrição filosófica ela parte da argumentação, da lógica, da interpretação, o cientista ele observa os fatos, ele cria as hipóteses, e essas hipóteses serão submetidas a testes e a experimentações. Aí consiste um método científico. O primeiro passo do método científico é a observação. Eu diria que a nossa observação cotidiana ela é com muita frequência feita ao acaso. Nós não temos uma preocupação em sistematizar os fenômenos que nós vemos, não é? Agora, diferentemente, o óculos, o olhar, o mirante do cientista, eu diria sim que ele é mais rigoroso, ele é mais preciso, ele é mais técnico, metódico. Então, você imagina um cientista dentro de um laboratório. Nós estamos falando de século XXI. Então, o quanto que existe de aparato tecnológico que vai amplificar, vai melhorar a visão do cientista. E claro, né, vai possibilitar que a sua observação seja bem diferente da nossa. Então, uma vez que o método científico ele desenvolvido, ele quer encontrar uma resposta para um problema. E muitas vezes esse problema ele acaba sendo público, notório e trazendo um prejuízo muito grande. Então, você se lembra do que nós vivemos no ano de 20 e 21, que foi o coronavírus?
Então, o cientista, diante desse problema, que foi um problema público, né, afetou o mundo, não é? Ele passou então a ter uma observação diferenciada da observação leiga, no sentido de colher todas as informações possíveis, servindo-se, claro, de teorias, e por que não, para tentar encontrar, fazer um mapeamento desse problema que hoje um pouco menos, eu diria, mas que trouxe um prejuízo, que paralisou o modus operandi da humanidade por um ano e meio, 2, não é? Então, a observação do cientista é no sentido de colher as informações daquele problema. E claro que a sua observação ela é muito diferenciada da nossa. Uma observação mais técnica, mais rigorosa, precisa e metódica. Nisso consiste a primeira parte do método científico, que é a observação. Os sentidos, eles não dão conta de fazer uma observação mais acurada. Então, o cientista ele recorre a instrumentos. Claro que se você tocar numa criança e ela com o corpo quente, é fácil você deduzir que ela esteja com febre. Mas o instrumento, né, o termômetro, nesse caso, ele vai trazer uma precisão. E a precisão ele é um dado objetivo, capaz até mesmo de superar o tato, não é? O tocar na criança. Você tem um instrumento que vai medir a febre dele. Então, o termômetro, nesse sentido, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta que faz com que a observação do cientista, ou a nossa observação de pai, de mãe, que vê um filho com o corpo quente, esteja com febre ou não. Então, o instrumento, nesse caso, o termômetro, faça esse trabalho bastante interessante e de precisão. O segundo ponto do método científico, depois de ter feito essa observação mais técnica, sistematizada, precisa, metódica, o cientista, claro, ele colheu ali uma série de informações. Penso eu que o cientista ele descreveu isso daí numa linguagem um pouco mais técnica, uma linguagem mais matemática, com termos do mundo da química, da física, da biologia, do mundo da ciência, uma linguagem da qual nós não temos o domínio. Ele parte para um segundo momento, um segundo estágio, que é a hipótese. E claro, ela já é uma explicação provisória dos fenômenos observados. Alguns vão dizer, professor, mas é um palpite, é um achismo. Por que não seria? É uma interpretação, eu diria, antecipada, que deverá ser ou não confirmada. Na hipótese, o cientista ele vai reorganizar todos os elementos. Né? Ele vai criar uma tese provisória, com base naquilo que ele colheu. Então, eu tenho agora um ponto de partida. É bem verdade que essa hipótese, ela não é marcada por uma determinação mecânica. Olha, tem que ser rigorosamente dessa maneira. Porque se nós olharmos o cenário dos pensadores, dos cientistas, eles tiveram insights, não é? Que o termo vem do inglês, né? Que é aquela iluminação súbita. Então o cientista pode ter esse insight e falar, olha, eu vou tomar a minha observação científica desse lado. Claro, o que vai dizer se ele está certo, se ele está errado, é o terceiro passo, que é o coração do método científico, que é a experimentação. Mas a hipótese, como eu disse no começo, que é um palpite, é um achismo, é sim. Mas essa hipótese, claro, ela tem que ter uma relevância. Mais do que uma relevância, ela tem que ser proposta, ou ela tem que ser submetida a testes. Não é? E claro que hipóteses,
podem ter um grau de igualdade, eu diria, de semelhança com outras teorias, com outras hipóteses já formuladas. Não significa que eu tenho que sair do zero. Eu posso me amparar em outras teorias, outras teses científicas. Então eu refleti um pouco aqui sobre o segundo passo do método científico, que é a hipótese. É uma explicação provisória, claro, dos fenômenos observados. A terceira etapa do método científico consiste nos testes, nas experimentações, nas verificações. Então você imagina aí um cientista dentro do seu laboratório. Nós estamos no século XXI com uma alta tecnologia, com vários instrumentos e com alcances cada vez melhores e mais sofisticados. Então, se na primeira parte eu tenho a observação dos fenômenos, a colheita de dados, de informações, num segundo momento eu tenho a criação de hipóteses, e essas hipóteses agora serão submetidas a testes, e elas serão testadas, né, o estudo dos fenômenos serão testados, e as condições, quem vai determinar é o experimentador, é o cientista. Então, de todo aquele trabalho que ele fez, desde lá do marco zero, do ponto zero, da onde ele tinha um problema, ele tinha uma pergunta, agora ele, de posse de toda essa teoria que ele criou, ou essa tese que ele criou, agora ele vai submeter tudo isso a testes. Então, imagina você aquele remédio que chega na prateleira da farmácia para ser vendido. Então, quantos testes aquele remédio passou? Usando um outro exemplo, né? O carro que chega numa concessionária para ser vendido, principalmente esses carros mais tecnológicos, cheio de um aparato mais sofisticado, quanto de teste que aquele carro não passou para chegar no produto final e ser comercializado. Um eletrodoméstico, um celular, até mesmo. Né? Quantas experimentações não foram feitas? Eu me recordo aqui das vacinas. Quantos testes, até mesmo pessoas são submetidas a esses testes para se chegar numa vacina que vai ter um alcance coletivo, global? Quantos estudos, quanto dinheiro não foi investido nisso? Quantos cientistas que pautaram a sua vida, o seu trabalho de pesquisa para buscar uma solução para um determinado problema, ou para responder uma pergunta? E claro que tem muitas questões, muitos problemas que ainda não foram respondidos, e demanda sim da ciência uma resposta. Então eu diria que a parte 3, que é a experimentação, ele para muitos consiste no coração do método científico, que é onde o cientista vai submeter ao teste aquilo que foi observado, aquilo que ele criou enquanto hipótese, e agora ele vai testar, né? E claro, né, ele vai comprovar se a sua tese tem relevância ou não. Respeitado todo esse trâmite do método científico, observação mais técnica, hipótese, que já é a formulação de uma resposta prévia, a experimentação, que sobre o olhar daquele que vai determinar a experiência, vai submeter as suas hipóteses a testes, ele pode sim chegar a uma conclusão, pode sim criar uma lei, pode ser algo generalizante, mas lembrando que na ciência existe o caráter da transitoriedade, ou seja, não existe uma verdade eterna.
Até porque aquilo que a ciência traz hoje enquanto verdade, vamos imaginar que daqui, no futuro não tão distante, daqui 10 anos, já não seja verdade, porque o próprio cientista, o próprio grupo de cientistas avançaram naquilo que eles trouxeram num passado também não tão distante. Então não existe verdade eterna, até porque aquilo que é trazido pela ciência é submetido a testes. Então nós imaginamos hoje o quanto que existe de avanço na ciência. E esse avanço é capaz de trazer sempre novas teses, novas teorias. Então existe o caráter da transitoriedade para uma verdade científica que dura para um determinado momento.